Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula. Hoje a nossa aula é de geografia, tá? Vocês vão abrir o livro de vocês na página 104, lá no capítulo 2, onde o título da nossa aula é Água, usar bem para ter sempre, não é? Devemos usar a água com consciência para a gente poder ter ela com abundância, para a gente poder ter sempre. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Compreender que a água é um recurso natural essencial para a nossa vida. Nós não podemos viver sem água, não é? Então a água é um recurso da natureza, um recurso natural essencial para todos nós seres vivos. Perceber a importância do uso racional da água, que devemos ter consciência do uso certinho da água, não é? Usar de forma correta, sempre economizando para a gente poder ter sempre. Nós vamos conscientizar-se sobre as consequências negativas do desperdício de água. Devemos ter consciência de que ao desperdiçar água, estamos desperdiçando algo essencial para a nossa vida. Compreender que a água que consumimos passa por um processo de tratamento antes de chegar na nossa casa. Antes da água estar lá na nossa torneira, no nosso chuveiro, ela passa por um processo de tratamento. Ela vem direto do rio, no nosso caso aqui, ela vem dos nossos rios, e ela passa por um processo de tratamento até chegar limpinha para nós. Nós vamos compreender que após ser utilizada, a água deve passar por um processo de tratamento para ser devolvida aos rios, não é? A água que a gente utiliza em casa, ela sai suja, não é? Eu usei a água está suja, ela sai pelo esgoto. Aí ela vai ser devolvida para a natureza, devolvida para o nosso rio. Então ela precisa também ser tratada até chegar no nosso rio. Ela não pode chegar lá no rio suja que nela saiu de casa. Se eu recebi ela limpa, então eu devo devolvê-la limpa também, não é? Bom, o conteúdo deste capítulo, ele contribui para investigar o uso dos recursos naturais. Em destaque, nós vamos investigar o uso da água, não é? Em atividades cotidianas, como alimentação, higiene, cultivo de plantas e etc. E discutir os problemas ambientais provocados por esses usos, não é? Vocês acham que é possível a gente viver sem água? Não, não é? Não é possível nenhum ser vivo viver sem água, tá bom? Como seria a vida se não houvesse água? Não existiria vida, não é? Porque a nossa vida depende desse recurso essencial que é a água. Bom, a gente vai fazer a leitura do texto da página 104, tá bom? E aí a gente vai discutir ao longo da aula através de slides, tá bom? Eu vou explicar para vocês, tá? Água. Usar bem para ter sempre. A água é um importante recurso da natureza. Usamos a água em muitas situações do dia a dia. Precisamos dela para viver. A maior parte da água que usamos vem dos rios. Por ser fonte de água doce, os rios servem para abastecer a população. Essa água também serve para irrigar as plantações, matar a sede dos animais e pode ser utilizada nas atividades industriais. Além disso, as pessoas podem conseguir seu sustento por meio da pesca ou utilizar os rios para atividades de lazer. O que é preciso fazer para não faltar água? A quantidade de água doce que há no planeta é pequena e o consumo, que já é grande, cresce a cada ano. Além disso, existe muito desperdício de água. Se não houver economia, a água pode faltar. Por isso, é importante cuidar dos rios, evitando que suas águas sejam poluídas ou contaminadas.
Também é necessário ter atitudes que evitem o desperdício de água. Dessa maneira, contribuímos para garantir que haverá água para as futuras gerações. Toda a água existente no planeta, a maior parte é salgada, água de mares e dos oceanos. A menor parte corresponde à água doce e é encontrada nas áreas polares, geleiras e icebergs, depósitos subterrâneos, lagos e rios. A água doce não quer dizer que a água contenha açúcar. Na água doce há pequena concentração de sais dissolvidos, enquanto na água salgada dos oceanos a concentração de sais é maior. Vamos ler um texto que fala sobre o uso correto da água. Já diziam nossos avós que sabendo usar não vai faltar. O velho ditado é cada dia mais atual, assim como a necessidade de utilizar com sabedoria o que temos. A água é um recurso limitado e o seu desperdício tem consequências. Cada setor da economia, cada fatia da sociedade tem sua parcela de responsabilidade nessa história. A semelhança da maioria dos países, no Brasil a agricultura é a que mais consome água. Quase 63% do total que é captado vai para a irrigação. O uso doméstico é responsável por 18% do consumo. A indústria fica com 14%. Os 5% restantes são usados para matar a sede dos animais de criação. Todos esses consumidores tendem a usar a água de modo abusivo. E não é a qualidade de vida que exige isso. Com um bom planejamento, é possível gerar empregos e movimentar a economia, mesmo com pequenas quantidades do recurso. Nas Nações Unidas, crianças nascidas no mundo desenvolvido consomem de 30 a 50 vezes mais água que a dos países pobres. Mas as camadas mais ricas da população brasileira têm índices de desperdício semelhantes, associados a hábitos como os longos banhos ou lavagem de quintais, calçadas e carros com mangueiras. O brasileiro, o banheiro, é o local onde há mais desperdício. A simples descarga de um vaso sanitário pode gastar até 30 litros de água, dependendo da tecnologia adotada. O banho é outro problema. Quem opta por uma ducha gasta até 3 vezes mais do que quem usa um chuveiro convencional. São gastos, em média, 30 litros a cada 5 minutos de banho. A água que consumimos. De onde vem a água que chega às casas? A água retirada dos rios para abastecer a população precisa ser tratada antes de ser consumida. Nas estações de tratamento, as impurezas da água são eliminadas com a aplicação de produtos químicos e a realização de várias filtragens. Depois de limpa, a água é armazenada em reservatório, de onde é distribuída para a população. Observem a imagem, é a estação de tratamento de água no município de Teresina, aqui no nosso estado do Piauí. Essa foto foi feita em 2015. E para onde vai a água que sai das casas? A água suja e os dejetos produzidos nas moradias, nos estabelecimentos comerciais, nas indústrias e nas escolas, por exemplo, são enviados para os rios na forma de esgoto. No esgoto, existem substâncias que podem contaminar as águas e prejudicar os seres vivos. Para evitar a contaminação das águas, antes de ser lançado nos rios, o esgoto deve ser coletado e destinado às estações de tratamento. Observem a imagem abaixo. Estação de tratamento de esgoto no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Essa imagem também foi feita em 2015.
As redes de abastecimento de água e coleta de esgoto se ligam a casas, prédios, fábricas e outros estabelecimentos por meio de encanamentos e tubulações. Percebam que o tratamento dos esgotos é tão importante quanto o tratamento da água. No Brasil, de acordo com o IBGE, em 2015, cerca de 94% dos domicílios urbanos estavam ligados à rede geral de abastecimento de água e quase 75% contavam com rede coletora de esgoto. Este objeto digital trata da importância da água limpa e apresenta algumas ações que contribuem para evitar seu desperdício. A água é essencial para todos os seres vivos do planeta. Sem ela não existiria vida na Terra. Porém, estima-se que a metade da população mundial sofra por ter acesso restrito à água potável e que mais de 1 bilhão de pessoas no planeta consumam água sem tratamento ou contaminada. Bom, os problemas relacionados à água, eles podem ser encarados de duas maneiras. Primeiro, relativo à poluição, que tem a ver com a entrada de sujeira na água, né? E torna essa água imprópria para vários usos. E um outro problema é um problema relacionado à transmissão de doenças, que a gente chama de contaminação. Um dado interessante que a gente tem acesso hoje em dia é que quanto mais se investe em tratamento da água para evitar que esses contaminantes vão direto para os rios, menos a gente gasta com saúde pública. Quer dizer, as pessoas ficam cada vez menos doentes quando a água é mais tratada. Pesquisas apontam que o consumo doméstico, assim como a produção agrícola e industrial, é responsável por uma parcela significativa do desperdício de água potável. Nas atividades diárias de uma casa, são gastos em média de 6 a 10 litros quando damos uma descarga, 12 litros de água quando escovamos os dentes com a torneira aberta, 135 litros quando lavamos roupa em máquina de lavar e 280 litros quando lavamos a calçada por 15 minutos. Os maiores vilões são a área de serviço, a cozinha, o banheiro e também são aqueles locais em que nós economizamos 40% com a mudança de hábitos. Outra coisa importante é o banho. Não tem jeito, a gente tem que tomar um banho mais rápido. A água é para a gente se limpar, não é para a gente ficar lá pensando na vida. Então um banho de 5 minutos é o ideal. Ver se o papai está demorando com a torneira aberta fazendo a barba. Você mesmo ao escovar os dentes, você molha a escova com o seu creme dental e você fecha. Reaproveitar a água sempre que possível. Então a água, por exemplo, que é jogada fora da máquina de lavar roupa, já é uma água com sabão que a gente pode usar para lavar o chão, para lavar banheiro, para lavar o quintal. Você, o que pode fazer aí na sua cidade para preservar a água do planeta? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de geografia de hoje, tá bom? Lembrem-se que devemos economizar água, cuidar bem dela para que ela não falte, não é? Porque nós, os seres vivos, os animais e as plantinhas não vivem sem esse recurso essencial, tá? Esse recurso que é muito importante para nós. Beijos, até a próxima!